Olá, cara amiga! Olá, cara amigo! Eu sou o professor Marcelo Saraiva, me acompanhando em seus estudos de história. Para hoje trago dicas de história geral, especificamente a nossa conhecida Primeira Guerra Mundial. Então vamos lá, antes de mais nada, lembre-se, a Primeira Guerra Mundial é a causa, ou uma das principais causas da Segunda Guerra Mundial, e esses dois eventos vão aí redefinir praticamente o rumo da história do século XX. Então, antes de mais nada, tá estudando história, presta atenção à cronologia. O que significa isso, Marcelo? Cronologia é exatamente aí, né, as datas. Não precisa sair decorando as datas, mas é importante você lembrar o ano que começa, o ano que termina. Para que serve? O endereço do acontecimento histórico no calendário. Serve para você saber o que aconteceu antes, o que aconteceu durante, o que aconteceu depois, o que foi causa, o que foi influência e o que foi consequência. Tudo isso é muito importante quando você estiver estudando a Primeira Guerra Mundial. Lembre-se, né? Lá na Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter aí como antecedentes, causas, o que vem antes, né? A partilha da África é importante, né? A Revolução Industrial é muito importante, né? A partilha da África é importante porque Alemanha e Itália são aí os grandes perdedores dessa história toda. A Revolução Industrial é importante porque a guerra de destruição em massa, né? Os armamentos sofisticados, a corrida armamentista, mais tarde nós vamos ter o quê? Né? A guerra total, o genocídio, a limpeza étnica. Tudo isso são acontecimentos terríveis que começam na Primeira Guerra e vão se repetir na Segunda Guerra. O que mais que nós temos aí? Né? Também é muito importante a gente lembrar da política de alianças, né? A política de alianças que vem do final do século XIX para o início do século XX é um dos principais fatores da Primeira Guerra Mundial. Então é muito importante que você saiba quem lutou com quem. Né? Então, de um lado, a Tríplice Entente, do outro lado, a Tríplice Aliança. Organiza lá no seu plano de estudos quem estava com quem, contra quem. Isso é muito importante para você não se confundir. Né? Já vou dar a dica, a Itália mudou de lado, estava de um lado na Primeira Guerra e em outro na Segunda Guerra. Tem os russos que no meio dessa história toda sofrem a revolução e saem do conflito. Atente para todos esses detalhes. O que mais que nós temos como questões importantes? As consequências, né? A Primeira Guerra Mundial acaba e nós temos um lado amplamente vencedor e o outro lado derrotado, humilhado, esculhambado, e exatamente todo essa dívida, todo esse esforço de guerra que será colocado na conta dos perdedores servirão para alimentar aí o sentimento revanchista que leva à Segunda Guerra Mundial. Ou seja, quando for estudar a Guerra Mundial, não adianta ficar, né, decorando as batalhas, né, os movimentos, mesmo porque foi uma guerra de poucos movimentos, era uma guerra de trincheiras. Então o importante é o que aconteceu antes, o que aconteceu durante, o que aconteceu depois. Causas, influências, consequências. Tenha isso em mente e você acerta as principais questões sobre isso. Lembre-se, Segunda Guerra acaba, a gente vai ter aí política, a gente vai ter aí a fundação da Liga das Nações, a tentativa, né, de uma organização de algo similar à ONU, mas que não vai dar muito certo, só se consolida após a Segunda Guerra Mundial. Tendo isso em mente, você acerta as principais questões sem grandes dificuldades. Com isso, ficamos por aqui, um grande abraço e até a próxima.